Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós, no último programa, terminámos com uma ideia de que nenhum desses juízes tinha capacidades especiais. Na realidade, eles eram homens normais, com as suas fraquezas, com as suas imperfeições, mas ao mesmo tempo eles eram extraordinários porque se dispunham nas mãos de Deus para fazer a vontade de Deus. E as suas capacidades extraordinárias provinham exatamente disso, do eles se colocarem nas mãos de Deus. O primeiro desses homens que nós reparamos foi Otiniel, de quem já tivemos a oportunidade de falar nos programas anteriores. Eu recordo que ele vinha de uma família bem respeitada na nação de Israel. E ele conhecia bem o povo e era bem conhecido. Ele era sobrinho e genro de Caleb. E pouco mais é dito acerca deste homem, apenas que ele reinou 40 anos. E que houve paz na nação de Israel durante esse tempo. E que as suas referências a qualquer feito extraordinário não é assim nada significativo. Deus tomou a vida de homens simples como estes e utilizou-os para que o povo de Deus se mantivesse ao seu lado. E é assim que Deus usa aqueles seus servos que se colocam nas suas mãos. Assim estamos então no livro dos Juízes, no capítulo 3, e vamos começar a ler a partir do verso 12. Diz assim: O povo de Israel desagradou novamente ao Senhor. Por isso Deus permitiu que o rei Eglon de Moabe se tornasse mais forte que Israel. Eglon aliou-se aos Amonitas e Amalequitas e derrotaram Israel, conquistando Jericó, a cidade das palmeiras. Eis o que acontece de novo à nação de Israel. Eles desobedecem a Deus e de novo o povo é subjugado pelos seus inimigos. O verso 14 ainda continua: Os israelitas ficaram sujeitos a Eglon durante 18 anos. E o verso 15 ainda diz: Então clamaram ao Senhor, que lhes enviou um libertador. Chamava-se Eude, filho de Gera, da tribo de Benjamim, e era canhoto. O povo de Israel enviou Eude com um presente ao rei Eglon de Moabe. Este homem aqui torna-se um herói da nação através de um episódio bastante invulgar. É uma história um pouco estranha esta que vamos continuar a ler, mas toma atenção, pois Deus certamente quer falar consigo. Por outro lado, eu gostaria, antes de continuar a ler estes versos 16, ver aqui que é necessário 18 anos para que a nação de Israel se arrependa. E isto é tremendo, ver o que acontece. Infelizmente acontece, se calhar, consigo ou comigo. Por vezes fazemos coisas que desagradam a Deus e leva anos e anos até que nós tomemos consciência do que estamos a fazer. Leva anos e anos até nos arrependermos. Talvez você tenha um ressentimento contra alguém no seu coração. Talvez você guarde uma amargura contra um familiar, um amigo, e você vai alimentando esse ódio no seu coração, não quer pedir perdão pela ofensa que fez, ou não quer libertar o perdão para a pessoa que o ofendeu e que já lhe pediu perdão. E isso arrasta-se por anos. Às vezes conheço pessoas que levam 15, 20 anos com uma amargura contra alguém, com um ódio contra alguém. E apesar de serem cristãos, apesar de conhecerem a oração que Jesus ensinou, o Pai Nosso, que nós devemos perdoar as nossas dívidas como Deus nos perdoou a nós, continuam a guardar ressentimentos e a não perdoar aqueles que lhe fizeram mal. É necessário nós aprendermos rapidamente, não sermos como aqui a nação de Israel, que levou 18 anos até tomar consciência do seu pecado, se voltar para Deus e Deus levantar então um líder. Este homem, Eude, que foi utilizado por Deus, num episódio invulgar, como eu já disse. Mas vamos ler o texto. Ele diz no verso 16, a partir deste verso do capítulo 3 do livro de Juízes: Eude fez uma espada de 2 gumes, com 0,5 metro de comprimento, e pô-la por dentro do cinto, debaixo da roupa, do lado direito. Então levou consigo os presentes destinados a Eglon, que era muito gordo. Após a entrega do tributo, saiu com os carregadores. Mas ao chegar junto do ídolo que estava em Gilgal, Eude voltou novamente junto de Eglon e disse: Tenho uma mensagem secreta para Vossa Majestade.
O rei ordenou aos que o rodeavam que saíssem. Então, quando Eude se viu a sós com Eglon, sentado na sala do verão, no terraço, aproximou-se dele e repetiu: "Tenho uma mensagem de Deus para Vossa Majestade." O rei levantou-se do seu trono. De repente, Eude puxou da espada com a mão esquerda e cravou na barriga do rei. A espada penetrou totalmente na barriga, inclusive o próprio punho, ficando toda coberta de gordura. Eude não a retirou. Vemos aqui esta história um pouco macabra, enfim, desta atitude deste homem Eude, que retrata, no fundo, o estado em que a nação de Israel se encontrava também. Aqui não se trata de um ato de covardia de Eude, antes pelo contrário, ele enfrenta cara a cara o rei Eglon. E é necessário lembrar que este rei oprimia a nação de Israel já há muitos anos, 18 anos. Então era preciso muita coragem para aquilo que Eude fez. Diz o verso 23: "Então escapou pela traseira, fechando à chave a porta atrás de si. Quando os servos regressaram, verificaram que as portas estavam fechadas e pensaram que o rei se encontrava a fazer as necessidades no quarto de banho. Depois de esperarem bastante tempo, vendo que ele não abria a porta, pegaram na chave e abriram-na. O seu senhor estava morto no chão. Eude escapara enquanto os servos estavam à espera. Passou o ídolo de Gilgal e chegou a salvo à Seira." Os servos aqui não estavam autorizados a entrar na presença do rei sem serem chamados. Então as portas estão fechadas e eles esperam, aguardam que realmente o rei os chame para eles poderem chegar perto. Mas quando eles acham que o tempo já levava demais, abrem a porta e presenciam então o seu rei morto no chão. Vemos o verso 27, continuando a história. Ali na região montanhosa de Efraim, tocou a trombeta, convocando para a batalha os homens de Israel, e ele ia à frente deles, pela encosta abaixo, dizendo: "Sigam-me, o Senhor concedeu-vos a vitória sobre os vossos inimigos, os moabitas." Eles então seguiram Eude e apoderaram-se do local para onde os moabitas passavam o Jordão, a val, não permitindo que um único homem atravessasse. Naquele dia mataram cerca de 10.000 dos melhores soldados moabitas, todos fortes e robustos. Nenhum deles escapou. Assim os israelitas derrotaram a Moabe e houve paz no país durante 80 anos. Eude foi de facto um juiz que Deus levantou entre o povo e, apesar de, não ser um homem com todas as habilidades do mundo, realmente Deus usou este homem simples para poder ser um homem de coragem, libertar a nação de Israel e trazer paz a toda a nação. Esta paz realmente acontecia porque o povo se voltava para Deus. O povo voltava a obedecer às orientações de Deus. Não por causa de ter um grande líder guerreiro. Não era esse o fenómeno. Era porque o povo começava de novo a obedecer às orientações que Deus havia dado. E por isso mesmo, Deus então trazia paz sobre a nação de Israel. O verso 31 nós vemos que vai concluir este capítulo e temos então aqui mais um juiz que é declarado neste verso e diz assim no verso 31: Shamegar, filho de Anate, foi o juiz seguinte. Derrotou 600 filisteus com um aguilhão de bois. Libertou, por sua vez, Israel. Mais uma vez aqui vemos que o povo de Israel precisou de um líder. E é necessário sempre que haja uma liderança para conduzir o povo no caminho certo. Vemos que houve este Eude que conduziu o povo durante 80 anos, agora este Shamegar que conduziu de novo o povo a uma libertação dos filisteus e mantinha o povo na orientação do caminho de Deus. Hoje em dia podemos dizer que fala-se muito nos melhores métodos, fala-se muito nas melhores técnicas para fazer isto ou fazer aquilo, mas quando nós caminhamos no caminho de Deus, eu creio que os métodos passam para segundo plano. Os métodos não são o mais importante. O mais importante é o estarmos em intimidade com Deus. O mais importante não é a estratégia. O mais importante é o caráter. E se nós olharmos para as Escrituras, vamos ver que Jesus Cristo sempre deu mais ênfase ao caráter, ao ser, do que àquilo que é o fazer, do que àquilo que é a técnica. Se nós olharmos para os textos bíblicos do Novo Testamento sobre as características daqueles que devem ser os líderes religiosos, os presbíteros, os bispos, os pastores, Deus mostra claramente que aqueles líderes devem ser homens de caráter.
Pessoas que têm um relacionamento profundo com Deus e que transmitem esse relacionamento que têm com Deus aos seus familiares, em primeiro lugar, e depois, como consequência disso, à Igreja. Então, a palavra de Deus nos mostra sempre que o caráter é mais importante do que as técnicas, do que os seminários, do que o fazer, do que grandes habilidades de isto ou daquilo. Então precisamos de homens e mulheres de caráter. Homens e mulheres que se aproximam de Deus, que têm intimidade com Deus e, como consequência disso, então são homens e mulheres que influenciam a sociedade. Quando os homens e as mulheres começarem a ter um caráter semelhante ao de Cristo, porque este é o desafio que a Bíblia nos deixa, então a nossa sociedade passará a ser bem diferente do que aquilo que é. Os métodos que as pessoas vão usar são importantes, como é óbvio, mas não devem ser eles a primeira razão. Eles devem estar em segundo plano. Mas voltando aqui ao capítulo 4 do livro de Juízes, vamos encontrar nele a primeira mulher juíza da Bíblia. Ela chama-se Débora. Vamos ler então este texto bíblico e diz assim o capítulo 4, verso 1. Após a morte de Eude, o povo de Israel desagradou novamente ao Senhor, e Deus entregou a Jabim, o rei de Assor, da cidade cananeia. O comandante das suas tropas chamava-se Sísera, que morava em Haroshet-Goim. Jabim tinha 900 carros de ferro. Ele oprimia o povo de Israel com crueldade e violência durante 20 anos. Então clamaram ao Senhor, pedindo auxílio. Mais uma vez a história se repete. E instala-se aqui uma filosofia quase de desobediência e pecado contra Deus. É uma atitude que se mantém. E o povo leva de novo 20 anos até que se voltam de novo para Deus. Até que se volta a arrepender e a clamar ao Senhor. E isto acontece mais uma vez. Então Deus levanta um novo líder. Diz assim o verso 4. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa e era naquela altura juíza dos israelitas. Costumava sentar-se debaixo de uma certa palmeira entre Ramá e Betel, nas colinas de Efraim, e o povo de Israel deslocava-se ali para lhe apresentar as suas questões a julgamento. Certo dia, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, em Naftali, e disse-lhe: O Senhor, Deus de Israel, ordena-te o seguinte: leva 3.000 soldados das tribos de Naftali e Zebulon e vai ao monte Tabor. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, venha combater contra ti, junto à torrente de Quishon. Embora ele possua carros e soldados, hei de dar-te a vitória. É muito interessante ver aqui esta narrativa em que esta mulher, que é a juíza do povo de Israel, conduz a nação a esta vitória. No entanto, ela chama Baraque, este homem que Deus queria usar também para libertar a nação de Israel. E era através dele que Deus queria libertar. No entanto, Baraque era um homem que não tinha muita coragem. Vejamos o verso 8. Então Baraque respondeu: Se vieres comigo, eu vou, mas se não vieres, não vou. Este era o grande general da nação de Israel. Era um homem com muito receio. Ele sabia que Sísera estava mais bem equipado, tinha um melhor exército e por isso ele estava com receio. Por um lado, é compreensivo. Ele queria de alguma forma que Débora estivesse com ele nesta peleja, ou seja, que Débora, que representava Deus, pudesse acompanhá-lo de uma forma bem clara, bem visível. E ele esperava que Débora acompanhasse esta peleja. Débora realmente era uma mulher de armas, uma mulher com coragem. E é exatamente por admirar esta personagem que eu escolhi o nome para a minha própria filha, a Débora. Ela representa também isto, uma mulher com garra. E lá com os irmãos ela tem também essa astúcia, essa garra para poder fazer frente aos irmãos mais velhos. E Débora era esta mulher, uma mulher de coragem. E assim ela vai com Baraque. Mas Débora replicou-lhe, dizendo no verso 9, Está bem, irei contigo, mas a glória da vitória na jornada que vais empreender não será para ti, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E assim Débora partiu com Baraque em direção a Quedes. Vemos aqui que Débora declara: era de alguma forma uma grande desonra para um general, para um comandante das tropas. Aqui, enfim, nós hoje temos um conceito diferente de homem e mulher. Nesta altura, as mulheres não saíam à guerra.
Mesmo cá em Portugal, há bem poucos anos é que as mulheres começam a estar envolvidas no exército e na polícia, mas até há bem pouco tempo isso não era assim. Só os homens saíam à peleja. E um homem de batalha, um general, ser morto nas mãos de uma mulher era uma grande vergonha. E era também uma grande vergonha para o exército que estava a fazer frente a esse outro exército. Assim, Débora fala desta forma a Baraque, mostrando que ele não estava a agir com confiança nem em Deus, nem a ser realmente um homem de coragem como ele deveria. Ele deveria de enfrentar a batalha confiado daquilo que Deus iria realizar. Mas Baraque era um homem com muito receio. Era um homem, podíamos dizer, fraco espiritualmente. E por isso mesmo, ele não confiava muito na ação de Deus. Dessa forma, Deus então entregaria Sísera nas mãos de uma mulher, que seria uma grande vergonha para Sísera, mas acima de tudo para Baraque. E o verso 16 diz: Baraque prosseguiu com os carros e o exército até Aroshet-Goim, e os homens de Sísera foram mortos à espada. Nenhum escapou. Sísera, no entanto, fugiu a pé para a tenda de Jael, uma mulher de Eber, uma quenita, porque o rei Jabim de Assor fizera paz com a família de Eber. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: Entra, Senhor, entra na minha tenda. Não tenhas medo. E Sísera então entrou, e ela escondeu debaixo de uma manta. Estas duas mulheres aqui são extremamente corajosas, destemidas. Elas confiam em Deus e elas vão ficar na história da nação de Israel pelos atos de coragem que elas manifestaram. Assim realmente é aqueles que dedicam a sua vida nas mãos de Deus. Mesmo sendo talvez socialmente desprezados, sendo socialmente colocados de lado, Deus os chama e os coloca numa posição elevada. E era exatamente o que estava a acontecer a estas mulheres. As mulheres eram consideradas naquela altura, enfim, quase pessoas de segunda. E Deus diz: são as mulheres que eu vou usar para trazer esta nação de novo àquilo que é a sua dignidade, a sua chamada como povo de Deus. O verso 19 ainda diz: Então ele pediu-lhe: por favor, dá-me água para beber, tenho sede. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe a beber e escondeu-o novamente. Ele pediu-lhe ainda: fica à porta da tenda, e se vires alguém e vier perguntar se há alguém aqui, responde que não. Sísera estava tão cansado que adormeceu profundamente. Então Jael, mulher de Eber, pegou num martelo e num prego da tenda, aproximou-se dele sem ruído e matou-o, espetando-lhe o prego na testa, atravessando-o até ao chão. Quando Baraque chegou em busca de Sísera, Jael veio ao encontro dele e disse-lhe: venha cá, vou mostrar-lhe o homem que procura. Ao entrar na sua tenda, ele deparou-se com Sísera por terra, morto, com um prego espetado na cabeça. Este ato aqui desta mulher revela realmente grande coragem, mas ao mesmo tempo revela que ela entendia os planos de Deus, que ela necessitava estar submissa àquilo que era a vontade de Deus. O capítulo 4 aqui continua a dizer: naquele dia Deus deu a Israel a vitória sobre Jabim, o rei cananeu. Os israelitas redobraram os ataques contra Jabim, rei de Canaã, até que acabaram por destruir. Esta grande vitória aqui que nós vemos relatado neste texto deu motivação ao povo para continuar a prosseguir nos caminhos de Deus, mas ao mesmo tempo a continuar a combater os seus inimigos. Nós vemos que é necessário realmente que o povo de Deus, em primeiro lugar, crie essa relação de intimidade com Deus. Perceba que a sua vitória não está na força das armas, não está na força da argumentação, não está numa capacidade de ter um método adequado, mas está na possibilidade de termos um caráter semelhante ao de Cristo, de termos uma vida que alegra o coração de Deus, de termos uma atitude que manifesta a vontade de Deus no dia a dia. Talvez você até hoje pensou que a relação com Deus tinha a ver com um método certo de fazer as coisas. Tinha a ver, talvez, com o facto de ler a Bíblia a determinada hora, de fazer uma oração de uma determinada maneira, repetir talvez essa oração muitas vezes ao dia, repeti-la talvez durante todos os dias, mas não tem a ver com um método. A relação com Deus desenvolve-se na intimidade, no partilhar do coração de Deus, no fazer a vontade de Deus, porque, como Jesus Cristo diz, aquele que me ama faz a minha vontade.
Então é no desenvolvimento dessa relação e é no desenvolvimento do caráter de Deus em nós, na nossa vida, que realmente as coisas vão ser transformadas. Quanto mais você caminhar com Deus, quanto mais você permitir que o caráter de Deus seja formado no seu coração, mais coisas você vai ver transformadas. E realmente talvez batalhas que você não ousaria travar, talvez batalhas contra o pecado, não estou a falar batalhas contra pessoas, mas batalhas contra o pecado, batalhas contra situações que você quer abandonar e não consegue, batalhas talvez contra vícios que o amarram e têm destruído a sua vida, você provavelmente vai começar a ver essas batalhas a tornarem-se em grandes vitórias. E quando você começar a ver isso na sua vida, vai ver que vale a pena continuar nos caminhos de Deus. Vale a pena permitir que o caráter de Cristo seja formado diariamente em si. Por isso é necessário que você crucifique, como disse Jesus, usando as palavras de Jesus, crucifique a sua carne, crucifique o seu eu, tome cada dia a sua cruz e siga a Cristo Jesus. Siga-o de uma forma inteira, siga-o com coração completo e verá que as bênçãos de Deus vão chegar à sua vida. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.